Em um ato de crueldade inesperada, o marido decidiu expulsar a esposa e o filho de casa para ficar com sua amante. Sem se importar com o sofrimento que causaria, ele virou a vida de sua família de cabeça para baixo, revelando uma traição que deixou marcas profundas e uma dor que jamais será esquecida. Lúcia estava acostumada à sua rotina diária. Todas as manhãs, ela preparava o café da manhã para sua família, certificava-se de que Miguel, seu filho de 6 anos, estivesse pronto para a escola, e saía para fazer as compras necessárias para o dia. Ela vivia uma vida que muitos poderiam considerar comum, mas para Lúcia, era uma vida cheia de pequenas alegrias. Ela apreciava a estabilidade de seu casamento com Arthur, um homem a quem dedicou anos de amor e lealdade. Naquela manhã em particular, nada parecia fora do normal. O céu estava limpo, o ar era fresco, e Lúcia sentia-se em paz enquanto caminhava de volta para casa com as sacolas de compras. Era um dia como qualquer outro, ou pelo menos era o que ela pensava. Ao chegar à porta de sua casa, uma sensação estranha tomou conta dela. A porta estava entreaberta, um fato incomum, pois Lúcia sempre se certificava de trancá-la antes de sair. Um arrepio percorreu sua espinha, mas ela rapidamente afastou o sentimento, pensando que talvez Arthur tivesse chegado em casa mais cedo e esquecido de trancar. Ela empurrou a porta devagar e entrou. A primeira coisa que notou foi o silêncio. A casa, geralmente cheia de sons, a televisão ligada, o ruído de alguma tarefa sendo feita, estava estranhamente quieta. Lúcia sentiu um desconforto crescente, mas, mais uma vez, tentou afastar a sensação, forçando-se a acreditar que tudo estava normal. Ela colocou as sacolas na cozinha e começou a caminhar em direção à sala. Ao virar o corredor, Lúcia parou abruptamente. Seu coração deu um salto ao ver Arthur sentado no sofá. Ele não estava sozinho. Ao seu lado, havia uma mulher, uma estranha para Lúcia, que a olhava com uma expressão indecifrável. Arthur, no entanto, não demonstrava nenhuma surpresa ou culpa por ser encontrado naquela situação. Pelo contrário, ele parecia estar esperando por Lúcia, como se aquele momento fosse inevitável. Quem é essa mulher? As palavras saíram da boca de Lúcia quase sem ela perceber. Havia incredulidade em sua voz, mas também um fio de medo, uma intuição de que algo terrível estava prestes a ser revelado. Arthur não demorou a responder. Com uma frieza que Lúcia nunca havia testemunhado antes, ele respondeu: "Essa é Paula. Ela é minha namorada." Por um momento, Lúcia sentiu que o chão se abria sob seus pés. Era como se o mundo ao seu redor estivesse desmoronando, peça por peça. Ela piscou, tentando processar o que acabava de ouvir. Namorada? Como isso era possível? Eles estavam casados há quase uma década. Como ele podia dizer algo assim tão casualmente? "Você quer dizer que está me traindo?" perguntou, a voz trêmula. Arthur não respondeu imediatamente. Ele se levantou do sofá e começou a caminhar em direção a Lúcia, mas havia algo diferente nele. Aquele homem diante dela não era o marido amoroso que ela conhecia. Ele parecia distante, frio, como se uma parede invisível tivesse sido erguida entre eles. "Lúcia", ele começou, o tom de voz impessoal, quase robótico, "eu quero o divórcio. Paula e eu estamos juntos há algum tempo, e eu não quero mais continuar com esse casamento. Eu quero que você e Miguel saiam daqui o mais rápido possível." O impacto das palavras de Arthur foi como um soco no estômago. Lúcia ficou imóvel, as palavras dele ecoando em sua mente, cada sílaba mais dolorosa que a anterior. Divórcio? Ele queria se separar dela? E Miguel? Ele estava pedindo que ela e seu filho saíssem da casa que eles chamaram de lar por tantos anos? A raiva começou a borbulhar dentro de Lúcia, misturada com uma profunda tristeza. Como ele pôde fazer isso? Como pôde destruir sua família de uma forma tão fria e calculada? Ela queria gritar, exigir respostas, mas as palavras não saíam. O choque a paralisava, e tudo o que ela conseguia fazer era olhar para Arthur, esperando, implorando silenciosamente por alguma explicação que fizesse sentido. Mas Arthur não ofereceu nada além de indiferença. Ele não pediu desculpas, não mostrou arrependimento.
Ele simplesmente passou por Lúcia, como se ela fosse uma estranha, e foi até a cozinha. Paula permaneceu onde estava, observando a cena com um olhar que Lúcia não conseguia decifrar. Era de pena? De satisfação? Lúcia não sabia, e naquele momento, ela não se importava. Sua mente estava focada em uma única coisa: o homem que ela amava a estava traindo, e ele queria que ela fosse embora. A dor da traição rasgava o coração de Lúcia. Como um filme em câmera lenta, as lembranças de sua vida juntos passavam diante de seus olhos. O casamento, o nascimento de Miguel, as noites em que eles conversavam sobre o futuro, os momentos de intimidade, de risos e alegrias. Tudo isso agora parecia uma mentira, uma ilusão criada por ela mesma, enquanto Arthur vivia uma vida dupla, escondendo sua infidelidade. Ela tentou se aproximar dele, tentou entender o que havia mudado, o que havia levado aquele homem, com quem ela compartilhara tanto, a se afastar dela dessa maneira. Mas as palavras não vinham, e Arthur não dava nenhum sinal de querer discutir. Para ele, tudo parecia decidido, como se aquele momento tivesse sido planejado há muito tempo. Quando Arthur voltou da cozinha, ele carregava um copo d'água que entregou a Paula. Ele a tratava com uma gentileza que Lúcia não via há muito tempo, e isso fez seu coração doer ainda mais. Aquela mulher, uma desconhecida, estava ocupando o lugar que antes era seu. O lugar de esposa, de companheira. E, aparentemente, para Arthur, isso já era uma realidade há algum tempo. Finalmente, Lúcia encontrou forças para falar novamente, embora sua voz estivesse baixa, quase um sussurro. E Miguel? O que você vai dizer para ele? Arthur parou por um momento, como se ponderasse a pergunta. Mas a resposta que veio foi tão fria quanto o restante de suas palavras. Eu vou explicar a ele que as coisas mudaram. Ele vai entender. Vai entender? Lúcia repetiu, incrédula. Miguel era apenas uma criança. Como ele poderia entender que seu pai havia decidido substituí-los, descartá-los como se fossem objetos sem valor? Sem esperar por uma resposta, Lúcia virou as costas e caminhou em direção ao quarto de Miguel. Lá, ela se encostou na porta fechada, tentando controlar as lágrimas que ameaçavam cair. Ela precisava ser forte por ele, precisava proteger seu filho daquela realidade cruel, pelo menos por mais um pouco de tempo. Naquele instante, Lúcia soube que sua vida nunca mais seria a mesma. O homem que ela amava havia se transformado em um estranho, e tudo o que restava eram as cinzas de um casamento destruído. Ela precisava tomar uma decisão, precisava encontrar uma maneira de seguir em frente, mas naquele momento, tudo o que conseguia fazer era sentir a dor da perda, da traição, e a incerteza do que viria a seguir. Lúcia não sabia para onde ir. Depois da revelação devastadora de Arthur, sentiu-se como uma estranha em sua própria casa. A casa que antes era um refúgio, agora parecia cheia de sombras e memórias dolorosas. A traição de Arthur era um fardo pesado, mas mais do que isso, a ordem para que ela e Miguel saíssem da casa a deixava sem chão. Sem família próxima ou amigos íntimos que pudessem abrigá-los, Lúcia estava completamente desamparada. Era um daqueles momentos em que tudo parecia desmoronar, onde cada escolha parecia errada e cada passo, uma queda livre no abismo. Com Miguel ao seu lado, ela começou a juntar suas coisas. O garoto, ainda muito jovem para compreender a extensão do que estava acontecendo, percebia, no entanto, a tristeza nos olhos da mãe. Lúcia se forçava a manter a calma por ele, segurando as lágrimas que queriam cair. Recolheu roupas, alguns brinquedos de Miguel e documentos importantes. Não havia tempo para mais nada. Tudo o que ela queria era sair dali o mais rápido possível. Mas para onde ir? A única opção que lhe veio à mente foi a casa que herdou de seu pai. Era uma construção antiga, praticamente esquecida pela família. Depois da morte do pai, Lúcia raramente pensava naquele lugar, que ficava em um bairro modesto e um pouco afastado. Arthur sempre se referia a ela como um barraco velho, e a ideia de viver lá parecia impossível para ele. Porém, agora, essa casa, desprezada por Arthur, era a única coisa que restava para Lúcia. Ela colocou Miguel no carro e começou a dirigir. A mente ainda estava em choque, mas precisava ser prática.
precisava sobreviver, não por ela, mas por seu filho. O trajeto até a casa antiga era curto, mas cada quilômetro parecia interminável. Miguel, percebendo a gravidade do momento, ficou em silêncio durante a viagem, apenas segurando a mão da mãe, buscando conforto. Quando chegaram, Lúcia estacionou o carro em frente à casa e ficou parada por um momento, observando-a. As memórias de sua infância vieram à tona. A casa era pequena, com as paredes externas desgastadas e a pintura descascando. O jardim, outrora bem cuidado, estava tomado por mato alto e desorganizado. As janelas estavam sujas e a porta da frente, feita de madeira maciça, estava marcada pelo tempo e pela falta de manutenção. Ela respirou fundo e saiu do carro, ajudando Miguel a descer. O menino olhou ao redor, com uma expressão de curiosidade misturada com receio. Para ele, tudo era novidade. Para Lúcia, cada detalhe trazia uma mistura de nostalgia e tristeza. O barraco velho era um reflexo do que sua vida havia se tornado, um lugar com potencial, mas que precisava de uma reforma completa. Com um suspiro pesado, Lúcia destrancou a porta e entrou. O cheiro de mofo e poeira invadiu suas narinas, mas ela continuou. O interior era escuro, e as janelas fechadas não permitiam que a luz do sol entrasse. Os móveis cobertos por lençóis brancos estavam espalhados pela sala, e as paredes, outrora decoradas com fotos de família, agora estavam vazias e sombrias. Miguel correu para explorar um novo ambiente, como fazem as crianças quando são apresentadas a um lugar diferente. Ele abriu as portas dos quartos, tocou nos móveis empoeirados, e logo estava imerso em sua imaginação. Para ele, aquilo tudo parecia uma aventura, algo para ser descoberto e explorado. Para Lúcia, porém, era o começo de uma nova e assustadora realidade. Ela sentiu um aperto no peito ao perceber o quanto teria que lutar para transformar aquele lugar em um lar de verdade. Mas não havia outra escolha. Respirou fundo mais uma vez e começou a abrir as janelas, deixando a luz do sol entrar e dissipar um pouco da escuridão que parecia tomar conta da casa. As horas seguintes foram preenchidas com o som de lençóis sendo retirados, janelas sendo limpas, e Lúcia e Miguel trabalhando lado a lado para organizar o que podiam. Não havia eletricidade, e o encanamento precisava de reparos urgentes, mas Lúcia decidiu que aquelas seriam preocupações para o dia seguinte. Naquele momento, tudo o que importava era limpar o suficiente para que pudessem passar a noite lá. Ela tirou os lençóis dos móveis e descobriu o velho sofá onde seu pai costumava se sentar. Miguel, sempre curioso, começou a perguntar sobre o avô que ele nunca conheceu. Lúcia contou histórias sobre ele, tentando manter a voz firme, embora a lembrança trouxesse lágrimas aos seus olhos. Seu pai era um homem simples, mas dedicado, e aquele sofá era um símbolo do amor e da segurança que ele oferecia. Era ali que ele se sentava todos os dias, lendo o jornal ou contando histórias para Lúcia e seus irmãos. Miguel, sentindo cansaço, logo adormeceu em um dos quartos, ainda com as roupas do dia, abraçado a um dos brinquedos que trouxeram. Lúcia o cobriu com um cobertor que encontrou em uma das gavetas e ficou ali, observando-o dormir. Era difícil acreditar que apenas algumas horas antes, sua vida parecia estar em ordem, e agora, ela estava tentando reconstruir tudo a partir do nada. Com Miguel adormecido, Lúcia voltou para a sala e se sentou no velho sofá. O silêncio da casa era esmagador. Ela se permitiu, finalmente, sentir toda a dor que estava segurando desde que entrou na casa. As lágrimas que vinha reprimindo começaram a escorrer, e ela chorou até não ter mais forças. Chorou pela traição de Arthur, pela perda do lar que ela amava, pela incerteza do futuro. Chorou por si mesma, por Miguel, e pela família que nunca mais seria a mesma. Mas, mesmo em meio ao desespero, Lúcia sentiu uma pequena faísca de esperança. Ela olhou ao redor e viu não apenas uma casa velha e abandonada, mas um lugar onde poderia recomeçar. Ali, naquele barraco, como Arthur chamava, ela tinha uma chance de reconstruir sua vida, de criar um novo lar para Miguel. Não seria fácil, e o caminho à frente era cheio de desafios, mas Lúcia decidiu que não iria desistir. Ela enxugou as lágrimas e, com um último olhar ao redor da sala, se levantou. Havia muito trabalho a ser feito,
mas Lúcia sabia que era forte. Forte o suficiente para transformar aquele lugar, e sua vida, em algo novo. Ela fechou as portas do passado e, com determinação renovada, começou a planejar o futuro. A velha casa não era apenas um abrigo temporário. Seria o alicerce de sua nova vida, um lugar onde, pouco a pouco, ela e Miguel poderiam construir uma nova história. Lúcia acordou cedo naquela manhã, como fazia todos os dias desde que se mudou para a casa antiga de seu pai. A casa, que antes parecia apenas uma sombra do passado, agora começava a ganhar vida novamente. Lúcia e Miguel já haviam feito muito para limpar e organizar o espaço, mas ainda havia um longo caminho a percorrer. Mesmo assim, ela começava a sentir uma sensação de pertencimento. A mudança para aquele lugar, embora forçada pelas circunstâncias, estava se transformando em uma nova oportunidade de vida. Enquanto preparava o café da manhã, Lúcia ouviu um som diferente vindo de fora. Não era o habitual cantar dos pássaros ou o vento das folhas. Era o som de passos, leves, mas constantes. Ela olhou pela janela da cozinha e viu uma senhora idosa, de cabelos brancos e olhos bondosos, que caminhava devagar em direção ao portão. A mulher carregava uma cesta de vime, e apesar de sua idade avançada, movia-se com uma graça tranquila. Curiosa, e ao mesmo tempo um pouco apreensiva, Lúcia saiu para recebê-la. Quando se aproximou, a senhora levantou os olhos e sorriu calorosamente. "Bom dia, minha querida. Eu sou Dona Carmen, sua vizinha. Vi que vocês se mudaram recentemente e pensei que poderiam gostar de um pouco de companhia", disse ela, estendendo a cesta para Lúcia. Lúcia sentiu um calor acolhedor com aquelas palavras. Havia algo reconfortante na presença de Dona Carmen, algo que Lúcia não sabia que estava precisando até aquele momento. Ela aceitou a cesta com gratidão e convidou a nova vizinha para entrar. A cozinha, ainda em processo de organização, estava longe de ser perfeita, mas Dona Carmen parecia não se importar. Ela se sentou à mesa com um sorriso nos lábios, observando Lúcia enquanto ela preparava café para as duas. A conversa fluiu naturalmente, como se fossem velhas amigas se reencontrando após anos de separação. Dona Carmen era uma mulher de poucas palavras, mas suas histórias eram cheias de sabedoria. Ela contou a Lúcia sobre o bairro, sobre as pessoas que moravam ali há décadas, e até sobre a própria casa de Lúcia, que conhecia desde a juventude. "Seu pai era um bom homem", disse ela em um momento, olhando ao redor da sala. "Lembro dele sentado na varanda, sempre com um sorriso e um aceno para quem passava." Lúcia ficou tocada por essas lembranças. Era reconfortante ouvir sobre seu pai, e mais ainda saber que ele havia deixado uma impressão tão positiva nas pessoas ao seu redor. Enquanto conversavam, Lúcia sentiu uma sensação de calma que não experimentava há dias. Aquela troca, simples e sincera, foi como um bálsamo para sua alma cansada. Miguel, que até então estava ocupado brincando no quarto, apareceu na cozinha atraído pelo cheiro do café e das rosquinhas que Dona Carmen havia trazido na cesta. A senhora, com um sorriso ainda mais largo, chamou-o para sentar ao seu lado. Miguel, inicialmente tímido, foi aos poucos se abrindo para ela, fascinado pelas histórias que Dona Carmen contava sobre seu pai, que, segundo ela, era um herói. Os dias seguintes foram marcados por visitas regulares de Dona Carmen. Ela trazia sempre algo consigo, frutas do quintal, uma receita de bolo recém-assado, ou simplesmente sua companhia. Para Lúcia, essas visitas se tornaram um ponto alto de seu dia. A presença de Dona Carmen preenchia o vazio que Lúcia sentia desde que havia deixado tudo para trás. Ela começou a esperar ansiosamente pelo momento em que ouviria os passos leves de sua vizinha se aproximando do portão. Com o tempo, Lúcia percebeu que Dona Carmen era muito mais do que uma simples vizinha. Ela era uma espécie de guia, alguém que parecia entender as dores e incertezas de Lúcia sem que precisasse de muitas palavras para isso. Dona Carmen, com sua experiência de vida e seu coração generoso, começou a ocupar um lugar especial no coração de Lúcia. Era como se, aos poucos, ela estivesse ajudando Lúcia a redescobrir sua força e resiliência, coisas que ela pensava ter perdido. Aos poucos, a relação entre elas se transformou em uma amizade profunda. E Miguel, com seu jeito alegre e brincalhão,
conquistou completamente o coração da idosa, que o tratava como um neto. Os finais de tarde, que antes eram solitários para Lúcia, agora eram preenchidos com longas conversas na varanda, onde elas compartilhavam confidências, risadas e até lágrimas. Dona Carmen contava histórias de sua juventude, dos tempos difíceis que havia enfrentado, e de como aprendeu que a vida, por mais cruel que fosse em alguns momentos, sempre oferecia uma chance de recomeço. Lúcia, por sua vez, encontrou em Dona Carmen alguém com quem podia desabafar sem medo de julgamentos. Ela contou sobre a traição de Arthur, sobre a dor que ainda sentia, e sobre o medo do futuro. Dona Carmen ouvia tudo com paciência e carinho, oferecendo palavras de conforto e, às vezes, apenas um silêncio compreensivo, que por si só já era reconfortante. Havia algo mágico na forma como essa amizade crescia. Lúcia sentia que, com Dona Carmen ao seu lado, era mais fácil enfrentar os desafios do dia a dia. Cada palavra, cada gesto da idosa parecia ter o poder de afastar as sombras que ainda pairavam sobre a mente de Lúcia. Certa manhã, ao chegar para sua visita habitual, Dona Carmen trouxe consigo algo especial. Era uma planta, uma muda de roseira que ela mesma havia cultivado em seu quintal. Ela entregou a Lúcia e disse, com sua voz suave e serena: "Plante isso no jardim, minha querida. Cuide dela com carinho. As rosas levarão tempo para florescer, mas quando o fizerem, serão as mais belas que você já viu. Assim como sua vida, que também voltará a florescer." Lúcia, emocionada, plantou a roseira no jardim ao lado da varanda. A cada dia, ela regava a planta, cuidando dela com a mesma dedicação que estava colocando em sua própria reconstrução. Era um pequeno gesto, mas para Lúcia, simbolizava muito mais. Era o início de um novo capítulo, um em que ela não estava sozinha. Enquanto a roseira crescia, a amizade entre Lúcia e Dona Carmen se fortalecia. Elas se tornaram inseparáveis, compartilhando não apenas os bons momentos, mas também os desafios que continuavam surgindo. E foi através dessa amizade que Lúcia começou a perceber que, apesar de todas as dificuldades, ela tinha muito pelo que lutar e muito a agradecer. Na vizinhança, Felipe era uma presença constante na casa ao lado, mas Lúcia raramente o via. Ele saía cedo e voltava tarde, sempre carregando um semblante sério e focado. A primeira vez que Lúcia realmente notou Felipe foi em uma tarde, quando Miguel estava brincando no quintal. Ela estava plantando flores no jardim, seguindo o conselho de Dona Carmen, quando ouviu a risada de uma criança. Ao levantar a cabeça, viu Felipe no quintal de sua mãe, segurando uma menininha nos braços. Ela ria, agitando os braços enquanto ele a girava no ar. A cena contrastava fortemente com a imagem que Lúcia havia criado de Felipe em sua mente. Ele parecia sempre tão distante, quase frio, que ver aquele lado carinhoso e paternal foi uma surpresa. A menininha, que Lúcia logo soube se chamar Bia, era uma criança encantadora, com cachos dourados e um sorriso que iluminava o rosto de Felipe. A cena, ainda que breve, ficou gravada na mente de Lúcia. Dias depois, enquanto Lúcia e Miguel estavam na varanda, Bia apareceu, correndo com suas pernas curtas até a cerca que dividia os dois quintais. Ela segurava uma boneca pela mão, o brinquedo balançando de um lado para o outro. Miguel, sempre curioso e sociável, foi até a cerca para falar com ela. Lúcia observou de longe, sem interferir, mas sempre atenta. Felipe, que até então estava dentro de casa, apareceu na porta, observando os filhos se encontrarem pela primeira vez. Ele permaneceu na porta por alguns instantes, com os braços cruzados e o olhar fixo nos dois. Não havia qualquer hostilidade em sua expressão, mas algo em sua postura o mantinha reservado. Quando percebeu que Lúcia observava, ele acenou com a cabeça, um cumprimento silencioso, antes de se aproximar para pegar Bia e levá-la de volta para casa. Miguel voltou para perto da mãe, perguntando sobre a nova amiguinha, mas Lúcia, sem saber como se aproximar de Felipe, apenas sorriu e desviou o assunto. A convivência inicial com Felipe era marcada por momentos como aquele, breves, distantes, sem muita interação. Havia um muro invisível entre eles, algo que Lúcia não sabia como transpor. Felipe não era rude, mas também não era acolhedor. Ele parecia manter as pessoas à distância, como se temesse se abrir ou se conectar.
Dona Carmen, por outro lado, falava dele com carinho, destacando suas qualidades e seu coração bondoso. Lúcia ouvia, mas ainda não conseguia ver aquele lado de Felipe. Certa tarde, Lúcia estava voltando do mercado, carregando várias sacolas pesadas. O caminho até a casa era curto, mas o peso das sacolas e o calor do dia faziam o trajeto parecer interminável. Foi quando Felipe apareceu do nada, como se tivesse surgido da sombra de uma árvore. Ele se aproximou sem dizer uma palavra e, antes que Lúcia pudesse protestar, pegou as sacolas das mãos dela. O ato foi tão inesperado que ela ficou sem palavras, apenas o seguindo até a porta de casa. Ele colocou as sacolas no chão da cozinha e, em seguida, virou-se para sair, ainda em silêncio. Lúcia, sentindo que deveria dizer algo, agradeceu rapidamente. Felipe apenas acenou com a cabeça, como se o gesto fosse algo trivial, e saiu pela porta da frente. Mesmo sendo um encontro breve, Lúcia sentiu uma mistura de gratidão e confusão. A gentileza silenciosa de Felipe era desconcertante. Ele parecia sempre disposto a ajudar, mas ao mesmo tempo, mantinha-se distante, quase inacessível. Com o passar das semanas, Lúcia começou a notar mais sobre Felipe. Ele era um trabalhador incansável, saindo de casa antes do sol nascer e só retornando quando já estava escuro. Dona Carmen mencionou uma vez que Felipe trabalhava em 2 empregos para sustentar Bia e para ajudar nas despesas da casa. Lúcia ficou admirada ao saber disso. Era evidente que ele era um homem responsável e dedicado, mas havia algo em sua maneira de ser que indicava um peso, uma carga emocional que ele carregava em silêncio. Um fim de tarde, enquanto Lúcia regava as plantas na frente de casa, Felipe apareceu novamente. Desta vez, ele estava sem Bia e sem pressa. Ele parou na cerca que dividia os 2 quintais e, pela primeira vez, puxou conversa. Falou sobre o jardim, elogiando as flores que Lúcia havia plantado, e perguntou como ela estava se adaptando ao novo lar. A conversa foi curta, mas cordial. Foi um avanço, algo que Lúcia não esperava, mas que a fez sentir que, talvez, ele estivesse começando a baixar a guarda. Apesar dessas pequenas interações, havia algo que Lúcia não conseguia decifrar em Felipe. Ele era complexo, uma mistura de dureza e suavidade, alguém que claramente amava sua filha e sua mãe, mas que parecia carregar um fardo invisível. Dona Carmen nunca mencionava detalhes sobre o passado de Felipe, e Lúcia não se atrevia a perguntar. Mas a curiosidade estava lá, crescendo a cada dia. Um momento particularmente revelador ocorreu quando Bia adoeceu pela primeira vez desde que Lúcia se mudou para o bairro. A menina ficou de cama com febre alta, e Dona Carmen, sempre atenta, cuidava dela dia e noite. Felipe, no entanto, parecia tomado por uma preocupação silenciosa. Lúcia ouviu várias vezes, sentado na varanda tarde da noite, olhando para o nada, como se o mundo ao seu redor estivesse em segundo plano. Ele era um homem de poucas palavras, mas naquela noite, sua expressão dizia tudo: medo, preocupação e um amor profundo por sua filha. Lúcia, sentindo a necessidade de fazer algo, foi até a casa de Dona Carmen com uma sopa quente que havia preparado. Quando bateu na porta, foi Felipe quem atendeu. Ele estava visivelmente cansado, com os olhos vermelhos de falta de sono. Agradeceu pela sopa, mas, mais uma vez, foi breve nas palavras. Lúcia ofereceu ajuda para cuidar de Bia, mas Felipe, educadamente, recusou. Não era uma rejeição fria, mas sim a atitude de alguém que não sabia como aceitar ajuda, que estava acostumado a carregar o peso do mundo sozinho. Nos dias seguintes, Lúcia continuou observando Felipe à distância, tentando entender o homem que parecia ser uma rocha inabalável, mas que carregava tantas cicatrizes internas. Ele era um paradoxo ambulante, protetor, mas distante e forte, mas vulnerável. E, apesar de sua atitude reservada, Lúcia sentia que havia mais nele do que ele deixava transparecer. Ela estava determinada a descobrir quem era Felipe de verdade, não por curiosidade, mas porque algo dentro dela começava a se importar, a se conectar com aquele homem que, por mais duro que fosse por fora, mostrava sinais de um coração que ainda sabia amar. A doença de Bia começou de maneira sutil, como uma sombra que se aproxima lentamente. Num primeiro momento,
foram apenas os sinais comuns que qualquer pai ou mãe poderia associar a uma gripe leve, uma febre baixa, cansaço e a falta de apetite. Felipe, sempre cuidadoso, notou imediatamente que algo não estava certo, mas tentou não se alarmar. Dona Carmen também percebeu, e, com sua experiência, tratou de monitorar a neta de perto, oferecendo remédios caseiros e muito carinho. Mas o que parecia ser uma enfermidade passageira começou a se agravar de forma preocupante. A febre, em vez de ceder, aumentava a cada dia, e Bia, antes tão cheia de energia e risos, agora passava longos períodos deitada, os olhos sem o brilho que costumava iluminar seu rosto. Felipe a levava ao médico, esperançoso de que seria algo simples de tratar. O diagnóstico inicial foi de uma virose, mas os sintomas persistiam, e, com o passar do tempo, a situação se tornava cada vez mais crítica. A exaustão se apoderava de Bia. Ela já não conseguia brincar como antes, e até mesmo a simples tarefa de ficar em pé era um desafio. Felipe, embora tentasse manter a calma, estava claramente desesperado. Cada noite sem dormir, sentado ao lado da cama da filha, fazia com que as rugas em sua testa se aprofundassem, e seus olhos, já tão marcados pelo cansaço, pareciam sempre úmidos, como se as lágrimas estivessem constantemente prestes a cair. Foi durante uma dessas noites, quando a febre de Bia atingiu um pico alarmante, que Felipe decidiu levá-la novamente ao hospital, desta vez exigindo uma análise mais aprofundada. Dona Carmen, mesmo com a saúde frágil, insistiu em acompanhá-los, deixando claro que não abandonaria a neta em um momento tão difícil. Lúcia, que vinha acompanhando a situação com apreensão, ofereceu-se para ajudar de qualquer forma possível, mas Felipe, determinado a lidar com tudo sozinho, agradeceu e foi embora apressadamente. No hospital, Bia foi submetida a uma série de exames. O ambiente frio e impessoal contrastava brutalmente com a vulnerabilidade da pequena, que agora estava conectada a máquinas e monitores. Felipe, ao lado da cama, segurava a mãozinha de Bia com força, como se temesse que ela pudesse escapar de seus dedos a qualquer momento. Dona Carmen, ao seu lado, rezava em silêncio, seu rosário deslizando entre os dedos trêmulos. O tempo no hospital parecia se arrastar. Cada minuto que passava sem respostas concretas era uma tortura. Felipe andava de um lado para o outro, sua mente um turbilhão de pensamentos sombrios. Ele se culpava por não ter percebido antes a gravidade da situação, por não ter feito mais. Cada tosse fraca de Bia era um lembrete de sua impotência, algo que ele, com todo o seu esforço e determinação, não conseguia superar. Finalmente, o médico voltou com os resultados. Felipe e Dona Carmen, tomados pelo medo, ouviram com atenção enquanto o médico explicava que a situação era mais grave do que haviam imaginado. Bia tinha uma condição rara nos rins, e a única solução possível seria um transplante. As palavras caíram como um raio sobre Felipe, que sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A ideia de que sua filha, sua pequena e preciosa Bia, precisasse de algo tão sério e arriscado, era quase insuportável. O médico explicou que, devido à gravidade da condição, a cirurgia precisaria ser realizada o mais rápido possível. No entanto, o custo do procedimento, somado ao valor do tratamento pós-operatório, era exorbitante. Felipe, já lutando para manter a compostura, ficou sem palavras. Ele trabalhava duro para sustentar a família, mas aquela quantia estava além de qualquer coisa que ele pudesse juntar, mesmo trabalhando dia e noite. Dona Carmen, ao ouvir os custos, ficou em silêncio, mas seu rosto pálido e a forma como apertava o rosário denunciavam seu desespero. Ela tentou consolar Felipe, dizendo que dariam um jeito, que encontrariam uma solução. Mas ambos sabiam que o tempo era um luxo que eles não tinham. A cada dia, a saúde de Bia piorava, e cada hora que passava sem uma resposta parecia uma eternidade. De volta para casa, o clima era de desolação. Felipe estava exausto, física e emocionalmente. Ele se sentou na velha cadeira de balanço da mãe, com a cabeça entre as mãos, tentando imaginar de onde poderia tirar o dinheiro necessário. Ele pensou em vender o que tinha, mas mesmo assim, seria insuficiente. As opções pareciam se esgotar, e a realidade cruel começava a se instalar. Felipe, que sempre foi um homem de ação,
estava paralisado pela impotência, algo que nunca havia experimentado antes. Enquanto isso, Lúcia, que havia notado o estado de Felipe e a gravidade da situação de Bia, se viu em um dilema. Ela queria ajudar, mas sabia que Felipe era orgulhoso e jamais pediria ou aceitaria algo de bom grado. Lúcia não conseguia afastar a imagem de Bia, aquela menina doce e cheia de vida, agora tão frágil e indefesa. A dor de Felipe e Dona Carmen era quase palpável, e Lúcia sabia que precisava fazer algo. Foi então que Lúcia se lembrou de uma conversa antiga que teve com seu pai, sobre um investimento que ele havia feito em segredo, algo que ele deixou para ela sem grandes explicações. Na época, Lúcia não deu muita importância, mas agora, aquele detalhe parecia ser sua única esperança de ajudar Bia. Decidida, ela foi atrás dos documentos, vasculhando papéis antigos até encontrar o que procurava. Para sua surpresa, o investimento havia rendido muito mais do que ela imaginava, deixando-a com uma quantia significativa. No dia seguinte, Lúcia foi até a casa de Dona Carmen. Ela sabia que precisava ser cuidadosa ao oferecer ajuda. Quando ela contou a Dona Carmen sobre o dinheiro, a idosa ficou em silêncio, segurando a mão de Lúcia com força. As lágrimas vieram em seguida, um misto de alívio e gratidão. Felipe, que havia ouvido a conversa do outro lado da sala, se aproximou lentamente, com uma expressão difícil de decifrar. Lúcia, com o coração na boca, se dirigiu a Felipe, explicando que queria ajudar, que aquele dinheiro era a única forma de garantir que Bia tivesse a chance de sobreviver. Felipe, inicialmente relutante, ficou em silêncio por um longo momento. Ele olhou para sua filha, deitada no sofá, com o rosto pálido e os olhos fechados. Finalmente, com um suspiro profundo, ele assentiu, aceitando a ajuda que, no fundo, ele sabia que era necessária. A decisão foi tomada rapidamente. O dinheiro foi utilizado para pagar o hospital e garantir que Bia tivesse a melhor equipe médica disponível. Felipe estava ao lado da filha em cada momento, segurando sua mão durante os preparativos para a cirurgia. Lúcia e Dona Carmen também não saíam do hospital, esperando ansiosamente por notícias, enquanto Felipe se mantinha firme, embora por dentro estivesse em pedaços. A cirurgia foi longa e complicada, mas finalmente o médico saiu da sala com um leve sorriso, dizendo que tudo havia corrido bem. Bia estava estável, mas o caminho para a recuperação seria longo. Felipe, ao ouvir isso, finalmente permitiu que as lágrimas que segurava há tanto tempo caíssem. Ele abraçou Lúcia e Dona Carmen, sentindo pela primeira vez em muito tempo que não estava sozinho. A noite estava silenciosa, com apenas o som distante de grilos quebrando a monotonia. Lúcia, exausta depois de mais um dia longo, sentou-se à mesa da cozinha, perdida em pensamentos. A situação de Bia ainda estava fresca em sua mente, a cirurgia bem-sucedida havia trazido um alívio momentâneo, mas a preocupação com a recuperação da menina ainda pesava no ar. Felipe e Dona Carmen tinham um fardo enorme para carregar, e Lúcia, apesar de ter ajudado com as despesas, sentia que ainda havia mais a ser feito. Foi então que Lúcia se lembrou de algo que parecia, à primeira vista, insignificante. Durante sua infância, seu pai costumava falar de um ninho de poupança que ele estava construindo. Na época, eram apenas palavras que ela mal compreendia, uma conversa de adultos que passava despercebida por sua mente jovem. Seu pai era um homem simples, trabalhador, mas sempre teve uma visão prática sobre o futuro, sempre preocupado em garantir que Lúcia nunca precisasse se preocupar com dinheiro. Mas ao longo dos anos, e com a chegada das dificuldades, essa conversa acabou sendo enterrada nas memórias de Lúcia, ofuscada pelos desafios do presente. Agora, com o peso do mundo nos ombros, aquela memória voltou à tona como um farol em meio à escuridão. Ela se levantou da cadeira de repente, a mente trabalhando rapidamente para juntar as peças do quebra-cabeça. Lúcia lembrou-se de um antigo baú que seu pai mantinha no sótão, trancado com um cadeado enferrujado. Ele sempre foi um homem de poucas palavras, mas às vezes, deixava escapar frases que indicavam que aquele baú guardava algo importante, algo que ele só revelaria no momento certo. Com uma sensação de urgência crescente, Lúcia subiu até o sótão, um lugar que ela não visitava desde que se mudará para casa. A escada rangia sob seus pés enquanto ela subia, cada passo fazendo seu coração bater mais rápido.
Quando finalmente alcançou o topo, a escuridão do ambiente foi afastada por uma luz fraca que entrava por uma pequena janela. O sótão estava cheio de lembranças antigas, caixas de fotos, móveis empoeirados, e no canto mais distante, o baú que ela procurava. Lúcia se aproximou do baú com cuidado, quase como se estivesse lidando com algo frágil. O cadeado, enferrujado pelo tempo, parecia resistente, mas uma chave antiga pendurada em um prego na parede ao lado parecia ser a solução. Com as mãos trêmulas, ela pegou a chave e a inseriu no cadeado. Para sua surpresa, a chave girou facilmente, como se estivesse esperando por aquele momento. O cadeado se abriu com um clique baixo, e Lúcia levantou a tampa do baú. Dentro, havia uma coleção de papéis amarelados pelo tempo. No topo, uma carta escrita à mão, com a caligrafia inconfundível de seu pai. Lúcia pegou a carta e, com o coração acelerado, começou a ler. Na carta, seu pai explicava que havia investido em algo importante, algo que ele acreditava ser um seguro para o futuro dela. Ele não entrou em detalhes, mas as palavras eram carregadas de amor e preocupação. Era como se ele estivesse falando diretamente com ela, apesar dos anos que haviam se passado desde sua morte. Debaixo da carta, Lúcia encontrou uma pasta grossa, cheia de documentos e registros financeiros. Ela os pegou, ainda sem entender completamente o que estava diante de seus olhos. Ao folhear os papéis, Lúcia começou a perceber a extensão do que seu pai havia feito. Ele havia investido em ações de uma empresa que, ao longo dos anos, se valorizou imensamente. O dinheiro que ele guardou e reinvestiu agora valia uma quantia considerável, uma verdadeira fortuna. Lúcia mal conseguia acreditar no que estava vendo. Seu pai, sempre tão reservado e modesto, havia deixado para ela um legado que poderia mudar completamente sua vida e, agora, a vida de Felipe e Bia. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Lúcia, uma mistura de gratidão e tristeza. Gratidão por seu pai ter sido tão sábio e previdente, e tristeza por ele não estar ali para ver o impacto que sua ação teria. Naquele momento, Lúcia soube o que precisava fazer. Não era apenas uma questão de dinheiro, mas de responsabilidade. Seu pai a preparou para aquele momento, mesmo que ela não soubesse. Ele queria que ela tivesse segurança, mas também queria que ela usasse o que ele deixou para fazer o bem. E agora, Lúcia tinha a oportunidade de fazer exatamente isso. Com os documentos em mãos, Lúcia desceu de volta para a cozinha. Ela passou a noite inteira lendo cada papel, certificando-se de que entendia tudo claramente. O valor era mais do que suficiente para cobrir todas as despesas médicas de Bia, e ainda sobraria o bastante para garantir que Felipe e Dona Carmen não precisassem se preocupar com dinheiro por muito tempo. No dia seguinte, Lúcia foi até a casa de Dona Carmen, determinada a compartilhar as boas notícias. Quando contou a Felipe e Dona Carmen sobre a herança, ambos ficaram incrédulos. Felipe, que sempre se orgulhou de ser capaz de cuidar de sua família por conta própria, ficou em silêncio por um longo tempo. Mas Lúcia, com sua voz suave e firme, explicou que aquilo era um presente, algo que seu pai havia deixado para que ela pudesse ajudar quem precisasse. E agora, mais do que nunca, Bia precisava disso. Felipe, finalmente, aceitou a oferta, mas não sem antes agradecer profundamente a Lúcia. Ele sabia que aquele dinheiro não só salvaria a vida de sua filha, mas também daria a ele a chance de oferecer a Bia um futuro mais seguro e confortável. Dona Carmen, emocionada, segurou as mãos de Lúcia, murmurando palavras de agradecimento entre as lágrimas. Lúcia sentiu uma paz interior ao ver a reação de Felipe e Dona Carmen. Ela sabia que seu pai estaria orgulhoso dela, não apenas por ter encontrado a herança, mas por usá-la da maneira certa, ajudando aqueles que ela amava. Após a cirurgia de Bia e sua lenta recuperação, o ambiente na casa de Felipe começou a mudar. O medo e a tensão que antes pairavam sobre todos agora davam lugar a uma esperança renovada. A menina, ainda frágil, começava a recuperar sua vitalidade, e a alegria de vê-la brincar novamente era contagiante. Felipe, que sempre fora um homem reservado, permitiu-se, pela primeira vez em muito tempo, relaxar um pouco. Ele sorria mais, e seus olhos, antes tão marcados pela preocupação, agora tinham um brilho diferente, quase de alívio.
Lúcia, que se tornará uma presença constante na vida de Felipe e Bia, continuava a apoiar a família. Ela cuidava de Bia quando Felipe precisava trabalhar e passava horas conversando com Dona Carmen, que se tornará como uma mãe para ela. Aos poucos, Lúcia percebeu que algo em sua vida havia mudado profundamente. Não era apenas o fato de ter se adaptado à nova casa ou de ter encontrado uma nova família em seus vizinhos. Era algo mais íntimo, algo que ela relutava em admitir até para si mesma. Lúcia começou a notar pequenos detalhes em Felipe que antes passavam despercebidos. A forma como ele falava suavemente com Bia, mesmo nos momentos mais difíceis. Como ele se preocupava em garantir que todos ao seu redor estivessem bem, mesmo quando sua própria vida estava em tumulto. E, o mais importante, como ele olhava para Lúcia. Havia uma ternura em seus olhos que ela não reconhecia de antes, algo que a fazia sentir um calor no peito, uma sensação que ela não experimentava há muito tempo. Felipe também sentia essa mudança. Ele sempre fora cauteloso com seus sentimentos, especialmente depois de todas as dificuldades que enfrentou na vida. Mas, com o passar dos dias, ele começou a perceber que Lúcia não era apenas uma amiga ou uma boa vizinha. Ela se tornará alguém essencial para ele, uma presença que iluminava seus dias e trazia paz para sua alma inquieta. Um dia, enquanto cuidavam do jardim juntos, uma atividade que se tornará quase um ritual entre os dois, Felipe parou para observar Lúcia. Ela estava ajoelhada no chão, plantando novas flores, com os cabelos caindo suavemente sobre o rosto. Felipe ficou ali, por um momento, simplesmente admirando a cena. Algo nele mudou, um entendimento súbito e claro. Ele não podia mais negar o que sentia. Lúcia era mais do que apenas uma amiga. Ela era alguém por quem ele estava se apaixonando. A proximidade entre os dois crescia dia após dia. As conversas que antes eram superficiais agora se aprofundavam, revelando medos, esperanças e sonhos que ambos guardavam. Lúcia começou a confiar em Felipe de uma maneira que nunca havia confiado em ninguém desde a traição de Arthur. Ela sabia que Felipe era diferente, alguém que tinha demonstrado, em cada ação, que era digno de sua confiança e, talvez, de seu amor. Certa noite, depois de colocar Bia para dormir, Felipe e Lúcia se encontraram na varanda da casa. Era uma noite fresca, com o céu claro e as estrelas brilhando intensamente. Sentaram-se lado a lado, em silêncio, apreciando a tranquilidade do momento. Não era necessário dizer nada, a presença um do outro era suficiente. Mas algo pairava no ar, algo que precisava ser dito. Felipe, nervoso, finalmente quebrou o silêncio. Ele olhou para Lúcia, seus olhos refletindo a luz suave das estrelas. Lúcia, ele começou, sua voz baixa, não sei como dizer isso, mas, desde que você apareceu em nossas vidas, tudo mudou. Não sei como teria suportado tudo isso sem você. Lúcia sentiu o coração acelerar. Ela virou-se para Felipe, seu olhar encontrando o dele. Havia algo nos olhos dele que a fez perceber que ele estava lutando para encontrar as palavras certas, mas que, ao mesmo tempo, cada palavra que ele dizia vinha do fundo do coração. Felipe, Lúcia respondeu suavemente, eu também não sei como teria passado por tudo o que passei sem você e Dona Carmen. Vocês são a minha família agora. Eu. Felipe interrompeu, gentilmente segurando a mão de Lúcia. Lúcia, o que eu estou tentando dizer é que, eu me importo com você. Mais do que jamais imaginei que poderia me importar com alguém novamente. Eu não sei se isso faz sentido, mas, eu acho que estou me apaixonando por você. As palavras de Felipe pairaram no ar, como uma confissão tímida e ao mesmo tempo poderosa. Lúcia sentiu uma onda de emoções a invadir. Ela havia sido tão cautelosa com seus próprios sentimentos, sempre com medo de ser machucada novamente, mas agora, diante de Felipe, ela não conseguia mais esconder a verdade. Com um sorriso tímido, Lúcia apertou a mão de Felipe em resposta. Felipe, eu também sinto mesmo. Você me deu uma nova vida, uma nova esperança. Eu nunca pensei que poderia me sentir assim novamente, mas com você, tudo parece possível. Os dois ficaram em silêncio, mas agora, o silêncio era carregado de significado.
Filipe, sem soltar a mão de Lúcia, se aproximou mais, seus olhos nunca deixando os dela. E então, sem dizer mais nada, ele a puxou para perto e a beijou, suavemente, com uma ternura que fez Lúcia sentir que o mundo inteiro desaparecia ao seu redor. Aquele beijo foi o início de algo novo, algo que ambos haviam procurado, mas nunca esperavam encontrar. Não era apenas o começo de um romance, mas de uma vida compartilhada, de uma promessa silenciosa de que, aconteça o que acontecer, eles enfrentariam tudo juntos. Nos dias que se seguiram, Lúcia e Filipe continuaram a se aproximar, construindo uma relação baseada em confiança, respeito e amor. Filipe, que antes era tão fechado, agora se abria para Lúcia de uma forma que ele jamais imaginou ser possível. E Lúcia, que havia perdido tanto, agora sentia que havia encontrado tudo o que sempre sonhou, e mais. O amor entre eles floresceu, não como um fogo rápido e intenso, mas como uma chama constante e calorosa que o sustentava em cada momento. E enquanto cuidavam de Bia e construíam uma vida juntos, eles sabiam que, finalmente, haviam encontrado um no outro o que sempre buscaram, um lar, um lugar onde seus corações podiam descansar em paz. O tempo passou, e a vida de Lúcia havia se transformado de maneiras que ela jamais poderia imaginar. A casa antiga que herdou de seu pai agora estava cheia de vida, com risos e o som de passos apressados de Miguel e Bia correndo de um lado para o outro. Filipe, sempre atencioso e protetor, havia se tornado seu parceiro, e juntos, eles construíram um lar onde antes havia apenas escombros emocionais. Mas, apesar de toda a felicidade e amor que Lúcia encontrou ao lado de Filipe, havia uma parte de seu passado que ainda precisava ser confrontada. A traição de Arthur, que tantas vezes assombrava seus pensamentos, era uma ferida que, embora cicatrizada, nunca foi completamente esquecida. Lúcia havia reconstruído sua vida, mas sabia que em algum momento, teria que encarar o homem que a havia destruído. O encontro inesperado aconteceu em uma tarde comum. Lúcia e Filipe decidiram sair para jantar, algo que haviam começado a fazer regularmente como uma maneira de celebrar a nova vida que haviam construído. Escolheram um restaurante tranquilo na cidade, um lugar discreto, onde poderiam desfrutar da companhia um do outro sem preocupações. Assim que entraram no restaurante, Lúcia sentiu um arrepio subir pela espinha. Um instinto quase primitivo a alertou, e ela logo soube por quê. No canto do restaurante, sentado em uma mesa perto da janela, estava Arthur. Ele não estava sozinho. Ao seu lado, Paula, a mulher com quem ele havia traído, estava rindo de algo que ele dizia. O mundo de Lúcia pareceu parar por um instante, como se o tempo estivesse suspenso. Todos os sentimentos que ela havia trabalhado tanto para superar vieram à tona, mas havia algo diferente agora. Lúcia não sentia mais a dor aguda da traição, mas sim uma estranha serenidade, como se, finalmente, estivesse pronta para enfrentar aquele capítulo de sua vida. Filipe percebeu a mudança na expressão de Lúcia e seguiu seu olhar até a mesa de Arthur. Ao reconhecer o homem, seu corpo ficou tenso. Ele sabia tudo o que Lúcia havia passado por causa de Arthur e como aquela traição quase a destruiu. Mas Filipe, que sempre respeitou a força de Lúcia, sabia que esse momento era dela, e ele estaria ao seu lado, como sempre. Arthur levantou o olhar e encontrou os olhos de Lúcia. Por um breve segundo, sua expressão congelou. Ele claramente não esperava vê-la ali, e muito menos ao lado de outro homem. Paula, que notou a mudança na expressão de Arthur, seguiu seu olhar e também viu Lúcia. O sorriso dela desapareceu, e o ambiente pareceu se encher de uma tensão palpável. Lúcia e Filipe caminharam até a mesa que haviam reservado, que por uma cruel ironia, ficava não muito distante de onde Arthur e Paula estavam sentados. Quando passaram pela mesa de Arthur, ele, sem pensar, chamou o nome de Lúcia. Ela parou, sem se virar imediatamente. A voz dele soava diferente, quase insegura, algo que Lúcia nunca havia presenciado antes. Respirando fundo, ela finalmente se virou, enfrentando Arthur diretamente. Lúcia, Arthur começou, levantando-se lentamente. Havia algo de hesitante em seus movimentos, como se ele não soubesse o que dizer ou como agir. Eu não esperava te ver aqui. Arthur, Lúcia respondeu, sua voz calma, mas firme. Eu também não esperava te ver.
O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Paula evitava o olhar de Lúcia, e Felipe, sempre vigilante, observava a cena com atenção, preparado para intervir se fosse necessário. Mas Lúcia estava tranquila. Aquele homem, que um dia tinha o poder de devastar sua vida, agora parecia menor, quase insignificante. Ela percebeu que havia algo de quebrado em Arthur, como se a arrogância que ele sempre carregou tivesse se desfeito. Eu vejo que, você seguiu em frente, Arthur disse, apontando com o olhar para Felipe. Ele tentou soar casual, mas a insegurança era evidente. Lúcia apenas sorriu, um sorriso que era ao mesmo tempo gentil e vitorioso. Sim, Arthur. Eu segui em frente. E você? Arthur hesitou, lançando um olhar para Paula, que agora parecia desconfortável na cadeira. Sim, seguimos em frente também. Lúcia assentiu, como se aceitasse aquela resposta simples. Mas havia algo em sua postura, em seu olhar, que dizia mais do que qualquer palavra poderia expressar. Ela havia conquistado algo que Arthur nunca poderia tirar dela, a paz consigo mesma. Felipe, sentindo que era o momento certo, se aproximou de Lúcia, colocando uma mão firme e carinhosa em seu ombro. Está tudo bem? Ele perguntou, sua voz baixa, mas cheia de apoio. Lúcia olhou para Felipe e, naquele momento, soube que não havia mais nada a ser dito. Arthur fazia parte de um passado que não tinha mais poder sobre ela. Ela assentiu, voltando sua atenção para Felipe, e juntos, caminharam até sua mesa. Enquanto se sentavam, Lúcia sentiu uma leveza que há muito tempo não experimentava. Ela havia enfrentado o passado e saído vitoriosa, não porque derrotou Arthur, mas porque conseguiu deixar tudo para trás. O jantar com Felipe foi tranquilo, cheio de conversas leves e risadas, uma celebração silenciosa da vida que estavam construindo juntos. Quando saíram do restaurante, Lúcia não olhou para trás. O passado estava onde devia estar, enterrado. E, enquanto caminhavam de mãos dadas, o futuro parecia mais brilhante do que nunca. Felipe, sempre ao seu lado, era o homem que ela escolheu, e não havia dúvida de que aquele era o caminho certo. A vida tinha suas reviravoltas, mas Lúcia aprendeu a seguir em frente, e agora, estava finalmente livre para viver plenamente o amor e a felicidade que tanto merecia.